Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje, onde a gente vai mergulhar no mistério fascinante, bem no coração da obra de Carl Jung. Vamos juntos descobrir a história secreta de como a prática milenar da alquimia acabou moldando uma das mentes mais brilhantes da psicologia. Então, a história que todo mundo conta, a versão oficial, começa aqui, em 1928. A narrativa que a gente sempre ouve é que um antigo texto chinês foi a grande faísca, sabe? O que acendeu a paixão do Jung pela alquimia, uma paixão que mais tarde definiria uma parte enorme do trabalho dele. Só que, como acontece em muitas histórias, a verdade talvez seja um pouco mais complexa. E se essa faísca não foi um evento assim, de repente, mas sim uma chama que já vinha queimando bem devagarinho, muito antes do que a gente imagina? Ok, vamos dar uma olhada mais de perto nessa história oficial sobre o Jung e o ano de 1928. Como é que essa versão se tornou a narrativa definitiva que todo mundo conhece? Bom, essa história se espalhou tanto porque ela é sustentada por fontes muito confiáveis. Ela aparece em notas de rodapé das cartas dele, em biografias acadêmicas, cronologias de museus e até nas memórias que o próprio Jung escreveu no fim da vida. Tudo parece apontar para 1928 como ponto de partida. Agora, é aqui que a coisa fica interessante. Se a gente voltar um pouco no tempo, vamos encontrar uma peça de evidência fundamental que desafia tudo isso. O ano é 1912. Exato, 1912. 16 anos antes daquele suposto começo. É uma diferença de tempo enorme que muda completamente a nossa perspectiva sobre a jornada intelectual do Jung. E nesse trabalho, muito antes de 1928, Jung não está só mencionando de passagem, não. Ele está analisando a fundo as visões de Zósimo, um alquimista lá do século III. Isso não é uma citação qualquer, é um mergulho sério, de cabeça, no imaginário da alquimia. E tem mais, o Jung não estava só fazendo uma análise fria, acadêmica. Ele usou as palavras überaus bedeutsamen, que em alemão significa especialmente importante, para descrever a visão do Zósimo. Essa é uma linguagem que mostra um significado pessoal e intelectual muito profundo, não um interesse passageiro. Agora vamos avançar só um pouquinho, para 1913, e ver como esse interesse evoluiu para algo ainda mais pessoal, mais profundo, para a vida do próprio Jung. Entre 1913 e 1916, o Jung embarcou numa jornada que ele mesmo descreveu como aterrorizante, mas essencial para dentro do seu próprio inconsciente. E ele documentou tudo num diário privado, que hoje a gente conhece como o Livro Vermelho. É aqui que as pistas viram provas concretas. Olha só que coisa impressionante. Os paralelos são diretos demais para serem só coincidência. Pensa bem, uma figura espiritual num lugar alto, um contraste forte entre luz e escuridão. A mesmíssima pergunta, quem és tu? A revelação que começa com eu sou, e para fechar, a figura que encolhe, que diminui. A visão que o Jung teve em 1913 é quase um eco perfeito da visão do Zósimo, de mais de 1600 anos antes. E um dos temas centrais que conecta as duas visões é essa ideia poderosa e ao mesmo tempo paradoxal, de ser ao mesmo tempo aquele que sacrifica e aquele que é sacrificado. Uma unidade de opostos, sabe? E aqui estão as palavras do próprio Jung no Livro Vermelho, refletindo sobre a sua visão. Ele se descreve como sacrificador e sacrificado. É uma frase que espelha diretamente o tema central da visão do Zósimo. Isso não é coincidência, gente. Isso é uma incubação profunda de ideias. Então chegamos ao ponto crucial. Se a evidência é tão clara, por que essa história de 1928 continua sendo contada? Por que ela persiste? A resposta, ao que tudo indica, está no foco público do Jung. Embora o interesse tenha começado bem antes, foi só a partir do fim dos anos 20 que o trabalho dele sobre a alquimia realmente ganhou os holofotes. A publicação do comentário sobre a Flor de Ouro em 29, a caça ao tesouro em textos alquímicos a partir de 35 e a obra-prima Psicologia e Alquimia em 44, tudo isso criou a impressão de que ali era o verdadeiro começo. E, para complicar, o próprio Jung, quando falava sobre a sua vida anos depois, era um pouco ambíguo. Ele se referia ao seu encontro real com a alquimia de um jeito que soava como se tudo tivesse começado nos anos 20. Talvez ele estivesse falando do começo de uma compreensão mais madura do assunto, mas com o tempo, as pessoas interpretaram como o começo de tudo.
Então, vamos juntar todas essas peças e montar o quebra-cabeça. Vamos ver a verdadeira história, a história oculta da relação do Jung com a alquimia. A história real se parece muito mais com isso aqui. A semente foi plantada lá em 1912, com a leitura sobre Zósimo. Essa semente ficou incubando nos anos seguintes, se manifestando nas experiências profundas do Livro Vermelho, e só então, a partir de 1928, é que veio o florescimento público, quando Jung pegou essa vivência pessoal e transformou em décadas de trabalho acadêmico. O ponto principal, então, é este. A jornada de Jung com a alquimia não foi um clique, um evento súbito em 1928. Foi um processo longo e profundo. Uma transformação que foi da curiosidade intelectual, lá em 1912, para uma experiência vivida, real, muito antes dele compartilhar essas ideias com o resto do mundo. E isso, claro, nos deixa com uma pergunta para refletir. A longa jornada do Jung, que foi de uma pequena semente de curiosidade até a obra de uma vida inteira, nos faz pensar: que ideias ou interesses em nossas próprias vidas, talvez até esquecidos, estão ali, quietinhos, incubando, só esperando o momento certo para finalmente florescer?